O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Verdade, verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, cederás as mãos e outro te cingirá. Te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Acabamos de ouvir esta passagem do Evangelho, onde Jesus vai ao encontro de Pedro para resgatar Pedro, que tinha negado Jesus, voltado a pescar, estava lá junto com mais 6 discípulos, e Jesus, que poderia ter cobrado de Pedro os seus erros, ter talvez questionado por que Pedro o negou, mas Jesus não estava ali para condenar Pedro. Jesus estava ali para reafirmar o chamado de Pedro novamente. Para dizer, não são os seus erros, não são os seus pecados que te impedem de se levantar, de seguir em frente. Desde que você se arrependa, desde que você novamente afirme quem você verdadeiramente o ama. Você ama verdadeiramente a mim, ama verdadeiramente a Deus. Foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro, tu me amas. Talvez quando Pedro negou Jesus, estava preocupado mais com ele mesmo, estava preocupado talvez com a perseguição, estava preocupado talvez em passar por que Jesus estava passando, sendo julgado para ser condenado e depois, como sabemos, a morte. Então, quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando nós tiramos os olhos de fixar os olhos em Deus, nós começamos a desmoronar, nós começamos a nos perder, porque Ele é o sentido da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quem fez uma experiência com este Deus de amor, este Deus de misericórdia? Hoje nós celebramos, é uma memória facultativa, Santa Rita de Cássia, não é uma obrigação celebrar, mas também podemos celebrar, a liturgia nos dá esse privilégio de poder escolher, nessa semana em preparação para a festa de Pentecostes. Ontem conversavam com um dos padres, Padre Giovanni, lá do Auer, que era do Santuário de Santa Rita, hoje está em festa também, várias missas, se eu não me engano, 8 missas tem lá hoje, com confissão, que é a festa de Nossa Senhora, é um santuário muito bonito, tem uma imagem muito bonita também de Santa Rita de Cássia, lá no santuário, onde celebrei algumas vezes, morava ali perto, na Canção Nova, ajudava também os padres. Quem foi então Santa Rita de Cássia? Santa Rita, considerada a santa das causas impossíveis, aí nós vamos entender o porquê. Ela viveu na Itália entre os séculos 14 e 15. Seu nome verdadeiro era Margherita Lotti. Foi esposa e mãe antes de ser religiosa. Santa Rita viveu todos os estádios de vida. Ela teve então um casamento muito difícil, marcado pelo sofrimento, pela violência do marido, mas perseverou na oração e conseguiu a sua conversão um pouco antes da morte. Após o assassinato do marido, ela perdoou os assassinos, tornando-se grande exemplo de perdão e reconciliação cristã. Seus filhos queriam então vingar a morte do pai
Santa Rita rezou para que eles não caíssem no pecado da vingança. Uma oração de Santa Rita, se for para os meus filhos se perderem e ir para o inferno, é preferível que eles morram antes de cometer este crime. Olha a força da oração da mãe. As mães desconhecem a força que tem da oração. Às vezes, as mães ou os pais mesmo, querem transferir para outras pessoas a bênção dos filhos. Você tem uma força e um poder que Deus te deu para abençoar os seus filhos, seus afilhados, seus netos. Antigamente, né? Mas o interior ainda tem. Seus confia às vezes levar o filho lá na benzedeira. E a benzedeira que às vezes não tem nem vida de igreja. É que acostumou. Então é melhor eu transferir a responsabilidade para o outro. Esta bênção você pode conceder ao seu filho. Você deve rezar para o seu filho. Você deve todas as noites fazer uma oração. Seja ele pequeno ou grande, se já está meio grande, não vai deixar você ir lá, colocar a mão nele, rezar. Reza de longe. Recordo um dia de madrugada, na Rosária do Frei Gilson, minha mãe que acorda a rezar, né? Eu estava lá na casa, numa segunda-feira, só que ela bota bem baixinha a TV, mas a TV é na sala, grudada no meu quarto, que ela não consegue pelo celular, então assiste pela TV. E aí, uma hora, eu estava acordado, mas eu estava fingindo que estava dormindo. Aí ela abriu o quarto e tacou-lhe água benta em mim. Porque o Frei Gilson mandou jogar água benta em todos os quartos, todas as pessoas da casa. A autoridade da mãe, a mãe que entendeu que ela tem essa autoridade também sobre os seus. Então, Santa Rita também fez esta oração. Então, aí depois ela entrou para o convento agostiniano, depois de ficar viúva. A tradição relata que sua entrada no convento aconteceu de forma milagrosa. Por quê? Pela história de vida dela. Para aquela época, era impossível eles aceitar ela no convento. Mas milagrosamente ela apareceu naquele convento, com aquelas paredes enormes, com aqueles portões de vários metros. Ela apareceu lá. E aí a superiora teve que aceitá-la. Foram os próprios anjos que colocaram ela lá dentro. Recebeu um estigma, um espinho da coroa de Cristo, apareceu em sua testa durante uma oração diante do crucifixo. E essa ferida permaneceu por muitos anos. Um dos milagres mais conhecidos é o da rosa e dos figos no inverno. Pouco antes de morrer, pediu uma rosa e figos. Milagrosamente apareceram mesmo em meio ao frio intenso. Por isso a rosa se tornou símbolo de Santa Rita. Outro milagre é o famoso milagre da videira seca, né? Que a Madre Superiora aí perseguia ela. No convento também tem isso, né? Convento, nas casas religiosas, casa de formação, tem uns que perseguem os outros. Pessoas que não estão bem interiormente sempre vão querer agir, às vezes, para impor, a partir do seu poder, peso nas costas dos outros. Não foi diferente com Santa Rita. A Madre Superiora, para testar a sua obediência, e nós lembramos também de São Francisco de Assis, que mandou os irmãos ir plantar cebola, e mandou enterrar as folhas da cebola com as raízes para cima. E sempre tem o questionador, com certeza era eu que estava lá no meio, né? O questionador dos irmãos franciscanos falou assim: mas como assim? Que absurdo plantar, sendo que a cebola dá pela raiz, está mandando enterrar a cebola de cabeça, né? Enterrar as folhas com a raiz para cima. E São Francisco respondeu o quê? Eu quero irmãos especialistas em obediência, não em plantar cebola. Estava testando a obediência. Santa Rita também. A Madre Superiora pediu para que ela fosse e molhasse aquela galho seco que tinha lá. E ela foi, todo dia lá regava aquele galinho seco. Eu iria quebrar o galho seco e ia jogar fora. Mas aí nós temos que aprender com os santos. Porque nós falamos, a gente brinca, a gente ri, mas hoje nós agimos assim. No nosso dia a dia nós agimos assim. Se Deus pede uma coisa muito absurda, o que você faz? Você não faz. Eu também não faço.
Mas essas pessoas, elas tinham uma fé tão grande que elas passavam por cima até mesmo da razão, da ciência, por obediência, porque entenderam que a obediência também é uma virtude. E Santa Rita foi lá e molhou aquilo lá por muito tempo. Não me recordo agora, parece que mais de ano. Imagine se fosse nós no lugar dela, ir lá molhar um galinho seco. Todo dia, aguinha, aguinha no galinho seco. Não sei como que não apodreceu, né? Jogar água. E o que nasceu lá? Uma videira. Traduzindo, um pé de uva. E que tem uva, dá uva até hoje. Eu estive em Santa Rita de Cássia em 2017, quando morei lá em Roma, fiz uma viagem de Roma até Santa Rita de ônibus, umas 4 horas. Fui lá, passei o dia e chegamos lá naquele dia, ainda naquele pé de uva, que uma parreira, é parreira na verdade, é uva, né? Uma parreira de uva dura aí em torno de 50, 60 anos. Quanto tempo faz Santa Rita? Século XV. Até hoje ela está lá, não secou e ainda dá uva. Por dia que nós chegamos lá, tinha uva neste pé. Nasceu neste lugar esse pé de uva que produz até hoje, pela força da obediência. Então, este milagre de Santa Rita, também existe uma tradição do milagre das abelhas, ocorrida ainda em sua infância. Após sua morte, muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão, especialmente curas e graças impossíveis. Seu corpo permanece preservado em Cássia, na Itália, sendo grande local de peregrinação. Foi canonizada pelo Papa Leão XIII em 1900. Sua festa litúrgica é celebrada em 22 de maio. Frase importante para nós. Santa Rita nos ensina que nenhuma dor vivida com fé é inútil diante de Deus. O que nós aprendemos com Santa Rita? Perseverança, perdão, oração, paciência no sofrimento, fé nas causas impossíveis, amor à cruz, reconciliação familiar. E os símbolos de Santa Rita, como eu já falei, a rosa, o espinho na testa, o crucifixo, as abelhas e a videira. Que Santa Rita nos ajude a também entendermos que o nosso sofrimento, se é vivido em Deus, em obediência, ele produz frutos. Talvez não neste mundo, talvez não nesta vida, mas se nós estamos aqui hoje celebrando Santa Rita, foi por causa desses atos heróicos que ela viveu e ela celebrou também com a sua vida. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.